A automedicação se caracteriza pela prática de tomar remédios sem a avaliação prévia de um profissional de saúde. Nessas situações, a pessoa tende a medicar-se por conta própria ou por indicação de amigos e também familiares e conhecidos. Tal hábito geralmente está relacionado à intenção do paciente em aliviar algum sintoma. Mas se você anda se medicando sem orientação, pode estar correndo sério risco de criar um problema de saúde, que pode te levar a desenvolver problemas crônicos ou até mesmo a óbito. Acompanhe. Nesta semana, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta em virtude da automedicação. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos medos para muitas pessoas e isso as levou a consumir muitos remédios que não poderiam ser administrados ou não poderiam estar sendo consumidos da forma que estão sendo consumidos. Então, segue aí um alerta, segue aí uma forma de chamar a atenção de vocês que a automedicação pode ser prejudicial sim à saúde e em alguns casos ela pode inclusive levar a óbito. Então, muito cuidado na hora de se automedicar. Para conversar um pouquinho sobre este assunto, nós convidamos o Paulo Henrique Saldanha Boton. Ele é farmacêutico da Prefeitura Municipal de Erechim, atende na Secretaria de Saúde e nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos da automedicação. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Sandra. Em tempos de pandemia e essa avalanche de informação que a gente acaba tendo, toda hora vem uma informação nova de que o medicamento funciona, o outro não funciona também, e assim está indo, as pessoas estão correndo para a farmácia comprar remédio. Isso é prejudicial? Quando a gente fala de medicamentos, os medicamentos exercem um fascínio sobre a população, isso sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que levar em conta é que qualquer medicamento sempre vem junto com seus efeitos colaterais. Qualquer medicamento pode causar efeitos colaterais, mais graves ou menos graves. Atualmente a gente vive alguma polêmica sobre alguns medicamentos, se devem ser usados ou não, mas o que os pacientes devem levar em conta é que sempre devem seguir ou a orientação de um médico ou de um profissional da saúde que possa orientar o uso adequado do medicamento para que eles não façam um mau uso deles. Certo. Algumas pessoas, inclusive, tomam, por exemplo, remédio para pressão, que é muito comum hoje as pessoas tomarem. De repente, vão estar tomando uma medicação assim, sem conhecimento do medicamento, pode dar uma reação adversa? Sem dúvida, sem dúvida. Especificamente nesse caso que tu falou da hipertensão, existem N medicamentos para hipertensão de diferentes classes farmacêuticas. Então, o que é o ideal para João, nem sempre é ideal para Pedro ou para Paulo. Tá? Então, a escolha do medicamento, e a gente toma como exemplo a hipertensão nesse caso, a escolha do medicamento vai levar em conta diversos fatores e a prescrição de um medicamento, ela não é uma receita de bolo, em que a gente imprime e serve o bolo para casa X para casa Y. Né? Ela sempre leva em conta fatores individuais do paciente e critérios diagnósticos que vão direcionar qual é a melhor escolha de medicamento para cada caso. Isso serve para hipertensão, mas também para outras doenças, né? Desde um simples resfriado até doenças mais graves, né? Sempre isso deve ser considerado. Pois é, já que tu tocou nesse assunto de resfriado, a gente já está no mês de abril, daqui a pouco começa a esfriar, começa aquele tempo chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, e os fatores climáticos, eles influenciam muito no nosso bem-estar, na nossa saúde. E aí é que entra aquela questão assim, ó, tô resfriada, devo ir na farmácia comprar um medicamento, aquele que padrão todo mundo toma, ou nesta época em que a gente vive um processo pandêmico, seria melhor ter uma opinião formada de um profissional médico que nos orientasse de uma forma mais correta? É importante a gente levar em conta que a definição de automedicação, ela contempla todo o ato de se medicar sem a orientação de um médico ou de um dentista, que também pode prescrever medicamentos. No entanto, a automedicação, até certo ponto, ela é prevista, tá? Para casos leves, para casos agudos, para que
os pacientes têm uma certa autonomia de tratar quadros leves. Uma dor de cabeça, uma dor simples, um quadro... Dor muscular, resfriados, enfim, quadros menos graves, tá? Isso é importante também, o fato, e para isso existem medicamentos específicos, que são os medicamentos não tarjados, que a gente chama. São os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Esses medicamentos podem ser indicados, inclusive pelo profissional farmacêutico, lá nas drogarias, tá? E em outros estabelecimentos que são estabelecimentos de saúde. No entanto, se o tratamento não resolve a situação, sempre deve ser procurada ajuda para que um medicamento se esse medicamento isento de prescrição não resolveu a situação, uma orientação médica deve ser procurada para que um medicamento mais adequado seja receitado. E no caso dos antibióticos, tomar antibiótico, muitas vezes aquele que sobrou até do filho ali, teve um resfriado, tem um pouquinho na caixinha, eu vou aproveitar porque eu também tenho. Qual é o risco de fazer isso? Porque acontece muito isso nas famílias. Acontece, tá? Os antibióticos são uma classe de medicamentos que inspiram um cuidado especial, tá? Por quê? A razão de existir dos antibióticos é para combater especialmente infecções bacterianas, tá? Então, a partir de 2011, a RDC 20 de 2011 da Anvisa criou diretrizes tanto para prescrição quanto para dispensação de antimicrobianos nas farmácias e estabelecimentos de saúde. O que acontece? Hoje, ninguém consegue comprar um antimicrobiano sem uma prescrição médica. No entanto, acontece esses casos que tu citaste de sobras de um tratamento que, aliás, nem deveriam acontecer e que às vezes acaba ocorrendo o uso indevido. Por que isso é importante e perigoso? Porque, assim como a gente falou anteriormente do caso da hipertensão, os antimicrobianos têm indicações específicas. Então, às vezes o antimicrobiano que foi usado para um determinado quadro no início do ano, daqui a pouco não vai ser indicado para um outro quadro agora. E muita gente cria certa confusão de que para qualquer resfriado precisa de antibiótico. Tem gente que toma antibiótico para dor no ombro, para dor de cabeça, e não é, tá? E eles suscitam uma atenção especial porque os antimicrobianos o uso indevido de antimicrobianos pode causar resistência bacteriana, que é um problema emergente, tá? E que deve ser combatido sempre. E quando criar essa resistência bacteriana, quer dizer que quando realmente precisar tomar o medicamento, ele não fará efeito? Ele pode não fazer efeito. Por quê? O que é resistência bacteriana? Existe, às vezes, uma certa confusão de que os pacientes acham que a resistência nós que desenvolvemos resistência ao antimicrobiano. Mas não. Quem fica resistente ao antimicrobiano é o organismo o qual ele tem que atacar, tá? Então, ele passa a ser uma arma incapaz de atacar esse organismo que está nos infectando e causando uma infecção. O uso repetido de antimicrobianos pode ser, a gente chama selecionar bactérias resistentes. Então, tu vai eliminando aquelas que são suscetíveis à ação dele e acabam restando bactérias que não são mais suscetíveis à ação dele. E isso é um problema de saúde pública, porque acabam emergindo o que a gente chama de superbactérias, que são insensíveis, são resistentes a quase todos os antimicrobianos que estão disponíveis no mercado. Tá? Então, pode chegar um momento do paciente ter uma infecção que ele não consegue tratar. Tá? É muito típico isso para as pessoas que têm o hábito do Sorine popularmente dizendo, Sim. né? E também os antiácidos. Pessoas que tomam há 10, 20, 30 anos o antiácido que já não conseguem mais viver sem aquele produto.
Os antiácidos e os descongestionantes nasais, eles são considerados MIPs, eles são medicamentos isentos de prescrição. Isso aí. Quer dizer o quê? Eles podem ser comprados, eles são de venda livre, a gente chama, eles podem ser comprados na farmácia sem uma prescrição médica. No entanto, um dos perigos da automedicação é justamente a gente mascarar um problema maior. Ao se tratar apenas o sintoma, a gente pode estar mascarando o problema de base, ou o problema que causa esse sintoma. Então, esse uso indiscriminado e a longo prazo de antiácidos, para usar o teu exemplo, pode, por exemplo, estar escondendo ou encobrindo um problema mais grave. Né? Que poderia ser resolvido. Que deveria ser diagnosticado, né, para tratar a causa do sintoma e não apenas resolver o sintoma paliativamente. Hoje a gente sabe que muitas pessoas não aparentam, mas têm comorbidades gravíssimas, como as patologias cardiológicas, o diabetes, enfim, algumas doenças desse sentido assim que podem comprometer muito a sua qualidade de vida e também pode de uma hora para outra ter um problema e a pessoa não sobreviver. Quando a pessoa se automedica tendo essas patologias, qual é o perigo? Tu citaste aí problemas cardíacos, né, como comorbidades. A gente tem alguns exemplos de alguns medicamentos que estão em voga agora, que estão sendo muito discutidos. Para tomar um exemplo apenas, que mesmo que raramente, podem causar algumas arritmias cardíacas. Certo. Tá. Isso vem sendo muito discutido, o uso ou não deles. Quem defende o uso diz que esse problema é muito raro e quem é contra diz que não, é um problema que mesmo raro pode acontecer. No caso de pacientes com comorbidades, a incidência de alguns efeitos colaterais de alguns medicamentos pode ser maior e ainda podem ser mais graves. Tá? Então, no caso de, por exemplo, pacientes que têm arritmias prévias, quadros de arritmias prévias, nós temos antibióticos que podem causar alterações do eletrocardiograma e podem agravar esses quadros pré-existentes. Temos outros medicamentos imunomoduladores, só para tomar alguns exemplos, que também podem causar esses problemas, mesmo que raramente, mas que, somados a uma condição pré-existente, podem agravá-la ou até precipitar esses efeitos colaterais mais graves, que podem, inclusive, levar a quadros muito graves, né? Inclusive a morte em alguns raros casos. Então fica aqui o alerta para as pessoas, né, Paulo? Evitem automedicação. Consulte um profissional que possa lhe dar orientação, mas não se mediquem por conta própria. Pode ter riscos sérios. Exatamente. Os riscos podem ser sérios e os profissionais da área da saúde estão sempre disponíveis para dar a orientação correta. Os médicos, dentistas, enfermeiros e os farmacêuticos estão à disposição sempre para fazer a orientação e atender os pacientes da melhor forma possível. Obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho sobre a importância de não se automedicar. Obrigada. Eu agradeço.